taxas variáveis e inflação. Então, quando a gente fala de taxas variáveis, eu vou estar falando sobre taxa média de atratividade, dela variando no tempo, e como isso deve ser considerado em situações de inflação. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem é o seguinte: nos exercícios até o momento, né, a taxa média de atratividade ela era constante, era 8%, 9%, varia de situação para situação. Bom, o que acontece? Acontece que essa taxa média de atratividade, tá, ela pode variar ao longo do tempo. Né? Então, se a gente voltar aqui nesse slide aqui, ó, o que está sendo, o que é esse gráfico? Né? Aqui eu tenho o I, né? Nada mais é do que como se fosse uma taxa média, que é a taxa média de atratividade. E essa taxa, tá, ela tá variando aqui, né? Ela está variando ao longo do tempo, tá? Então, por isso que a gente diz aqui, ó, né, que é uma taxa média de atratividade, né, que é em decorrência dessas oscilações diárias. Então, nos problemas, né, que a gente estiver tratando, o que forem tratados aí com a questão da taxa média de atratividade, é importante a gente considerar o seguinte: existem basicamente três métodos aí de análise que eu comentei ao longo da disciplina. Um que é o método da TIR, o outro que é o método do Vowey e o outro que é o método do VPL, né? A TIR, ela não apresenta uma solução adequada para esse tipo de problema. Por quê? Porque imagina aí o seguinte: como é que vocês iam achar uma taxa, tá, interna de retorno média, né, em função aí dessas taxas, né, variáveis? Então, é um problema aí muito complexo. Então, acaba que esse método, a TIR, ele não é o mais empregado. O outro método, né, que é o método Vowey, ele também é um problema, visto que, né, que dadas essas variações aqui, ó, né, essas variações aqui que ocorrem aqui ao longo do tempo, né, dadas essas variações, acaba sendo muito difícil, né, a gente achar um fluxo, né, uniformemente distribuído, tá, ao longo daquele período de tempo. Então, esse método do Vowey, ele também não é o mais indicado para o problema em questão. Então, acaba que o método do VPL, né, ele apresenta todas as condições aí para a resolução de problemas desse tipo. Então, como é que a gente calcula isso daí, né? Então, existe existem basicamente duas abordagens, né? A primeira é supor uma reaplicação à taxa média de atratividade vigente, ou seja, aquele método convencional que eu já expliquei nas demais aulas, né? Ou então supor a aplicação com taxas diferenciadas, tá? Ou seja, segundo um método aí visto lá visto também anteriormente. Então a gente vai ver como é que essas duas abordagens, né, vamos ver essas diferentes abordagens. Então, assim, ó, naquele método tradicional, né, a equação aqui do VPL, ele pode ser escrita, né, conforme essa equação aqui que está sendo, né, essa equação aqui que está sendo mostrada. Então, imagina o seguinte, né? É o somatório aí, então, de todas essas parcelas aqui, ó, do f de j, né, de 0 até n, né, o valor de cada parcela, né,
descontado aí a taxa aí de atratividade até o período, até o, né, o J ali, conforme variando de 0 até N. Então imagina o seguinte, né? Imagina que eu tenho um exemplo, né, que eu quero saber qual que é o valor do VPL estimado, uma taxa média que hoje, né, ela varia, como é que ela varia? Hoje ela é 7%, né? No próximo ano ela vai ser 8% e depois, no terceiro ano, 9%. Então, no primeiro ano ela é 7%, no segundo ano ela é 8% e no terceiro ano ela é 9%. Qual que é o VPL? Né? Então, o VPL para esse... Então, aqui, ó, né? Aqui está o período 1, aqui está o período 2, né? E aqui está o período 3. Aqui está o período 0. Né? Então, o VPL vai ser o quê? Né? O VPL vai ser o menos o 100, né? Deixa eu vou apagar esse aqui, ó, tá? O VPL ele vai ser o menos o 100 mais o 40, né? Com a taxa média lá que era de 0,07 no primeiro ano, tá? Então essa parcela aqui, mais o 40 desse segundo ano aqui, ó, né? Que é a taxa 0,08. Então eu tenho a taxa dele, né, do primeiro ano mais a taxa do segundo ano e o do terceiro ano, que é 0,09. Né? Então tem considerado do primeiro, do segundo e do terceiro. Então o VPL nesse caso vai dar 3,79. Então esse daqui, ó, né, esse daqui é o método aqui, o método tradicional, tá? Bom, agora vamos pensar aqui, ó, a reaplicação a taxas variáveis. Né? Então, procede-se como no método aí do VPL modificado, ou seja, capitaliza-se os fluxos positivos a taxas de reaplicação e após calcula o VPL descontado sucessivamente, né, descontando sucessivamente cada taxa média de atratividade. Então, vamos pensar o seguinte, né? A gente vai considerar aquele mesmo caso anterior, tá? Ou seja, esse mesmo, vou até apagar aqui, ó. Tá? A gente vai considerar esse mesmo caso aqui, né? Esse mesmo caso anterior, só que agora vai ter uma variação, né? Supondo que a empresa já tem uma oportunidade casada de reaplicar essas parcelas, tá? Aquelas parcelas lá de 40, num projeto paralelo a uma taxa de 8,5%. Né? Então, qual que é o valor do VPL? Então, o que acontece? Né? Nesse segundo caso, né, a empresa ela vai pegar esses valores aqui, ó, esses 40 aqui, ó, tá? E ela vai reaplicar isso daqui, tá? Ou seja, ela já tem essa oportunidade casada de reaplicar aquelas parcelas num projeto paralelo à taxa de 8,5. E a gente quer saber qual que é o VPL. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai capitalizar as parcelas até o final de vida na taxa de 8,5%. Né? Então, o fluxo capitalizado, tá? Ele vai ser o quê? Né? Ele vai ser 40, tá? Eu quero saber qual que é o valor futuro dado aquelas parcelas a 8,5, né? Durante o período de 3 meses, aqui vai dar 130, tá? Então, quando eu fiz isso, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu tinha um fluxo, tá? Deixa eu ver se eu vou desenhar aqui nesse cantinho aqui para vocês. Ó. Eu tinha um fluxo, tá? Que tinha lá tinha 110, né? E tinha 40, 40 e 40, tá? O que ele fez? Ele pegou esses 40 aqui e ele investiu, né, num negócio que deu lá com uma taxa de 8,5%, tá?
Aí, o que eu preciso saber, né? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar isso daqui, ó, e ver quanto que fica a 8,5%. Então, o meu novo fluxo ele vai ficar menos 110, tá? Com esse valor futuro aqui, ó, de 130,5, né? Que é o resultado dessa aplicação aqui. Bom, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o VPL desse negócio aqui. Só que eu tenho o quê? Eu tenho uma taxa média de atratividade que ela está variando. E ela está variando conforme o quê? 1,7% no primeiro ano, 8% no segundo e 9% no terceiro. Então o VPL desse negócio aqui, ó, ele deu 3,6. Tá? Beleza. Ok? Então, esse daí é o VPL dele modificado. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos considerar, então, essa daqui é a reaplicação, né, com as taxas aí que elas são variáveis, ok? Bem, agora vamos pensar, né, no seguinte, vamos pensar que a gente tem o quê? A inflação, né? E aí é o seguinte, a inflação ela vai causar uma diferença naqueles fluxos de caixa, né? Porque o dinheiro vai ser desvalorizado, né? E aí a gente espera que os preços lançados no fluxo de caixa eles também vão estar sujeitos à inflação. Quando as entradas e as saídas estão submetidas à mesma variação, com ou sem inflação, a entrada não fica prejudicada, né? Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, lá numa das primeiras aulas vai interessar as diferenças. Agora, quando há inflação, né, quando há inflação no projeto, ela tem que ser considerada, tá? Ela deve ser considerada na análise. E aí, como é que fica para calcular o VPL, o VAL ou o TIR, né? Então, assim, ó, nessa situação, tá? Bom, até vou fazer um parênteses aqui, ó, né? Nesse caso aqui, ó, vocês viram no caso anterior, né? Vocês viram que, por exemplo, para eu calcular nesses fluxogramas aqui, ó, né, nesse caso aqui, ó, a TIR e o VAL, né, era uma situação aí bastante complicada, tá? Então agora, fechando parênteses e voltando aqui para a situação de inflação, como é que a gente vai considerar, né? Como é que a gente vai considerar aqui essas questões? Bom, a primeira coisa, assim, ó, é que deve ser considerado, tá? Dois tipos de fluxo de caixas originais, tá? Um deles, que é o fluxo de caixa a preços de hoje, tá? Então, os preços naquele fluxograma, né, eles são, no fluxo de caixa, eles são apresentados a preços de hoje e eles devem ser corrigidos monetariamente por uma determinada taxa na época do quê? Do pagamento e do recebimento. Tá? Então tem que corrigir isso daí. E outra situação é esse daqui, ó, fluxo de caixa a preços correntes, né? Eles são apresentados considerando a correção monetária lá daquele período de tempo onde que o dinheiro vai entrar ou vai sair. Nesse caso, ó, eu não preciso corrigir, tá? Então, quando eu tiver a preços de hoje, é hoje, e eu vou receber no futuro, eu tenho que corrigir. Preços correntes, né, já é o preço corrente do futuro, eu não tenho que corrigir. Bom, nos dois casos, tá? Nesses dois casos aqui que eu falei para vocês, tanto a preço de hoje quanto a preços correntes, tá? A gente pode utilizar a taxa média de atratividade como um parâmetro de análise, tá? E aí eu posso ter uma taxa média de atratividade real e uma taxa média de atratividade global, tá? A real é aquela que
que será agregada a uma estimativa de inflação, tá? E que pode ser variável. A taxa global, né, ela engloba a taxa global, ela envolve a taxa média de atratividade e uma estimativa de inflação. Então, se vocês, né, se a gente considerar, né, eu tenho aqui também um primeiro e um segundo caso, e é óbvio que a gente pode ter 4 situações, né? A primeira situação, né, é essa daqui, ó, né? Isso daqui é preço de hoje, ó, preço de hoje, né? Então, e aqui também é preço de hoje, tá? Então eu posso ter uma primeira situação, que é o preço de hoje, né? E que estão sujeitos a reajustes, né? Ou seja, quando eu tenho preço de hoje, o fluxo ele está sujeito a reajuste, uma taxa média de atratividade real. E o segundo caso, né, é o preço de hoje, uma taxa média de atratividade global. Fluxo, terceiro caso, preços correntes, né, eles não precisam de atualizar. E aí a gente tem uma taxa média global. E o fluxo a preços correntes e uma real, né, e aqui o global. Tá? Sendo que a taxa média aqui, ó, né, a taxa média a real, né, ela como está aqui, ó, né, ela vai ser agregada à estimativa de inflação, né, e a global ela já tem a real mais a inflação, né, que eu tenho aqui mais a inflação, né, a taxa média a global, né, a inflação ela já está embutida, tá? Agora eu vou explicar os casos. Caso 1. No caso 1, os fluxos eles estão sujeitos a reajustes e uma taxa média de atratividade real. Então vamos considerar aqui o caso, né, de um investidor para qual ele tem uma taxa média de atratividade de 12% acima da inflação como uma oportunidade de investir nesse fluxo que está ao lado, né? Só que nesse fluxo, os recebimentos eles terão reajustes, tá? De 18% aqui no primeiro ano e 23% para o segundo ano. Então o que acontece, né? Eu tenho preços sujeitos a reajustes. Isso daqui é o seguinte, ó. Isso aqui é como se fosse o fluxograma de hoje, né? E eu tenho que pegar esse valor aqui de 60 e corrigir ele de acordo com os 18%. Eu tenho que pegar esse 60% e corrigir ele de acordo aí com os 18% no primeiro ano e os 23% no segundo ano. Então o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual que vai ser esse valor de A, dado o valor presente para 18% no primeiro ano. Isso daqui vai dar 70,2%. E a mesma coisa aqui eu quero saber, né, qual que é esse valor de A, né, dado para aquele 60%, que ele vai ser corrigido no primeiro ano em 18% e no segundo ano em 23%. Isso daqui vai dar 87,08%. Então agora, esses preços aqui, ó, né, eles já estão, esse fluxograma, ele já está atualizado, né, dado a correção. Agora a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar que teve uma inflação, né? Se teve inflação, o que aconteceu? Ele perdeu, né, o poder de aquisição. Então eu tenho que corrigir, né, tanto esse 70% aqui para a inflação do primeiro ano e os 87% aqui para a inflação no segundo ano. Então ele estimou, né? Então o cara está estimando que no primeiro ano vão ter 20% e no segundo 25%. Então o que eu quero saber, né? Eu tenho que corrigir esse valor de A. Então eu vou fazer aqui o caminho inverso para o primeiro ano, e aí eu vou achar R$59 reais, e para o segundo ano eu vou aplicar a correção do primeiro mais o segundo, e eu vou achar os 58,06. Na hora que eu calculo isso daqui, né, para esse fluxograma, que ele já está considerando, né, os reajustes mais
a inflação, eu vou achar uma taxa interna, uma TIR de 11,2 e o VPL a 12% de menos 1,4. Então, o que parecia, né? Num primeiro momento, pô, é interessante, né? Hoje eu vou investir 100 para tirar 60 no primeiro ano e 60 no segundo ano, mas se eu considerar esses reajustes e considerar também a inflação, o negócio não me é interessante. Por quê? Porque o VPL é mais baixo e a TIR aqui, ó, tá vendo a TIR aqui? A TIR de 11,1, ela é mais baixa do que essa taxa média aqui, ó, essa taxa média aqui de 12%, tá? Bom, então assim, ó, e lembra, e olha aqui que interessante, né? Aqui, ó, com os preços de hoje, ó, olha quanto que é a TIR, ela é 13,7, tá? Então essa daqui é a primeira situação. Vamos calcular aqui, vamos considerar a segunda situação. Eu também tenho que reajustar os valores e eu vou considerar aqui uma taxa média global, né? No anterior era real. Então, vamos pensar que no mesmo caso que o anterior, tá? Então tem lá aquele meu fluxo 100, 60 e tal, né? Só que eu vou considerar que eu tenho uma taxa média global de 34% e uma outra de 40%, né, para o primeiro e para o segundo ano. Então, se eu calcular os preços reajustados, né, e calcular o VPL, eu vou achar esse fluxograma aqui, ó, né? O que eu vou achar? Eu vou achar um VPL o mesmo VPL, 1,04, né? O que está querendo mostrar aqui, ó, né? Está querendo mostrar, ele fez de propósito, né? O mesmo caso que o primeiro, né? O mesmo resultado, pois supôs o mesmo feeling para ambos os investidores em relação ao que? A expectativa da inflação. A diferença, né, é que no cálculo do global aqui, ó, né, a diferença é que não haverá sentido, né? A diferença é que não há sentido eu calcular uma TIR global, já que a taxa média global ela é a variável, né? Ela é a variável que eu vou ter que eu vou ter que estimar, né? Então, nessa situação, quando houver uma análise com inflação, é preferível decompor a taxa média global na taxa de inflação e na taxa média de atratividade real, tá? Para evitar o quê? Para evitar esse feeling aqui, ó, né? De estar lá chutando um negócio, tá? Então, sempre que eu tiver preços sujeitos a reajustes, é preferível, né, eu fazer né, esse tipo de análise aqui, ó, né, que foi realizada aqui nesse primeiro exemplo aqui, tá? Bom, vamos avançar aqui para o terceiro caso, né? Fluxos a preços correntes, né? Ou seja, eu não preciso reajustá-los, né? Eles já estão né, reajustados lá de acordo lá com a desvalorização, com a valorização do dinheiro. E eu vou considerar a inflação de 20% e 25%. Então, assim, ó, né? Se eu pegar pegando lá a inflação, né? Então a inflação aqui, ó, né? Eu tenho que pegar esse fluxograma aqui, ó. Eu tenho que calcular quanto que é o 70 considerando a inflação e o 100 aqui quanto que é considerando a inflação do primeiro e do segundo ano, né? Então isso daqui no primeiro ano, né, o 70 vai me dar 58,33 e o 100 vai me dar, né, o 67. Na hora que eu calculo isso daqui, eu calculo essa TIR, né? Bom, o que significa aqui, né? Pode ser interessante, nesse caso, eu apresentar uma proposta para o investidor, né? Vamos calcular, então, uma série, né, equivalente a preços correntes, visando, digamos assim, dar uma contraproposta para ele, tá? Então, em vez de apresentar esse fluxograma, vamos dar uma alternativa para ele, tá?
Então pode ser interessante apresentar propostas, vamos calcular a série equivalente a preços correntes, né? Então dando essa contraproposta a 12%. Né? Bom, então o que vai acontecer aqui? Ó, né? O VPL, tá? Vai ser menos 105,23. O que é isso, né? É a soma, né, disso daqui, né? Mais esse VPL positivo, esse VPL de 5,33. E aí eu quero saber, né, para ele qual que é esse valor aqui, quanto que ele vai receber aqui, ó, né? Tá? Isso aqui é o que a gente quer saber, tá? Considerando o quê, né? Considerando aquela taxa lá de atratividade de 12%, tá? Essa taxa aqui, ó. A inflação no primeiro ano e a inflação aqui no segundo ano, né? Isso significa, né, que para o investidor receberá ao final do primeiro ano e 100 ao final do segundo ano, equivale a ele a receber o quê? 2 parcelas disso daqui. Então pode ser que isso daqui, ó, né, seja mais atrativo, né, para o investidor. Ou seja, nesse exercício aqui, ó, o que tá mostrando, né, é o seguinte, ó, que essa situação aqui, ó, ela é equivalente a essa situação, né, dado aí, né, essa taxa aqui de 12%, tá? E a inflação de 20% e 25%. Tá? Então são alternativas aí que eu poderia dar, né, pro investidor. E um outro caso, né, é o caso convencional da taxa média de atratividade variável, né, visto lá no item 1.1, né? Então, imagina assim, ó, né, vamos supor esse fluxograma aqui ao lado, tá? Onde que eu tenho 100, né, invisto 100 para receber 70 e 100 lá no segundo ano, né? E aí eu tenho uma taxa global de 34 no primeiro e 40 aqui no segundo. Aí eu quero saber qual que é o VPL, né, desse caso, tá? Então, da mesma forma lá que o caso anterior, não tem muito sentido em calcular a tira aqui, né? Quando se tem uma taxa média de atratividade aí, quando se tem uma taxa de atratividade aí variável, tá? Bom, esse tipo de análise, né, ele é bastante interessante para, imagina a seguinte situação, né? Vocês são diretores de uma empresa, tá? E aí chegam lá vocês têm que fazer um investimento, e chegam dois fornecedores A e B, né? E eles apresentam 2 propostas aí para entrega aí de um equipamento, tá? Então aqui tem a condição da proposta A, tá? E aqui tem a condição, tá, da proposta B. Bom, o que acontece? Nessas 2 situações que ele apresentaram, os valores, né, não estão previstos aí reajustes. O concorrente A, ele fornece um prazo de 30 dias após cada evento, né? Então, por exemplo, eu fiz o pedido, imagina o seguinte, né? Eu fui lá e fiz o meu pedido, né? Esses 30% lá no fluxograma, ele vai acontecer no momento 1, tá? Isso daqui aí vai acontecer lá no momento 3. Esse daqui vai acontecer no momento 5, né? E esse aqui lá no momento 6. O fornecedor B, ele também tolera esses 30 dias aqui de pagamento, tá? Mas os valores eles têm que ser corrigidos monetariamente, tá? Bom, aí o que acontece? A empresa ela trabalha com a taxa média real, né, de taxa média de atratividade real, que é 1% acima da inflação. E a correção deve ser igual à inflação para os próximos aí 6 meses. Então, dada essa situação, qual que é a melhor alternativa, né? Então, aqui, ó, aqui o que eu tenho, né? Aqui eu tenho para o fluxograma A aquelas condições, né, de pagamento, né? Ou seja, aqui, ó, os 30%, 30%, e aqui os 10% finais, né?
daí eu fiz o pedido hoje, só que eu vou pagar, né, daqui a 30 dias. E aí eu calculando o preço aqui aos fluxos ajustados, tá? Então aqui eu sempre tenho que considerar aqui, né, aquela desvalorização lá do dinheiro, tá? Bom, e aqui, né, a mesma coisa, só que vocês vejam que aqui é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, 0,10, né, esse 0,12 aqui, ó, isso daqui o que que é? Ele está sendo reajustado conforme essa correção aqui, tá? Essa correção aí estão sendo corrigidos monetariamente. E aí na hora que eu calculo aí o preço ajustado, né? E aí eu venho e calculo aqui o VPL de A e o VPL de B. Então esse VPL o que que significa, né? Ele significa quanto que a empresa está gastando, né? Quanto que ela está gastando para adquirir o equipamento. Então nesse caso aqui, ó, no caso A empresa está gastando menos, ou seja, essa daqui é a melhor alternativa para o projeto. Então aqui eu tenho as equações para o cálculo do VPL, né? E aqui para finalizar, né? Então assim, ó, né? Sejam os fluxogramas sujeitos aí a reajuste, né? Ou a preço corrente, então é preferível tratar com uma taxa média aí de atratividade real, né? E uma taxa média e uma taxa de inflação, né? Fugindo aí daquele fio, ok? Muito obrigado, hein?